culto de celebração da Páscoa. Primeiro ato: sangue nos umbrais, a origem da Páscoa. Era a noite da vigília, a noite da libertação. O povo de Deus, os hebreus, estavam prestes a serem libertados da escravidão do Egito. Mas havia uma dúvida pairando: será que realmente o Senhor os livraria da morte e da escravidão? A resposta veio em um ritual antigo e sagrado. Os hebreus foram instruídos a pegar o sangue de cordeiro e aplicá-lo nos umbrais das suas portas. Era um sinal de fé e obediência, um sinal de que eles confiavam no Senhor para os livrar. E então, naquela noite, o anjo da morte passou por sobre a terra do Egito, buscando os primogênitos para ceifar. Mas quando viu sangue nos umbrais das portas hebraicas, ele passou por cima, poupando a vida dos filhos de Israel. E da escravidão. Foi um milagre, um ato de misericórdia e poder divino. E assim foi-se o fim do primeiro ato. Pedimos à amada igreja alguns instantes para que assim possamos iniciar o segundo ato de nossa peça.
transformação da Páscoa. Nos dias atuais, a celebração que lembra a libertação dos hebreus do Egito tem se transformado ao longo dos séculos em um evento cada vez mais comercializado. Agora, em sua maioria, a Páscoa é sinônimo de ovo de chocolate, coelho de pelúcia, etc. E não mais uma sagrada celebração da morte e ressurreição de Cristo. Vamos ouvir, hoje eu preparei uma programação para nós aí, verdade sabendo hoje. Hoje que eu lido a nossa promoção hoje. Tô sentindo que hoje aqui vamos arrebentar hoje nessa vida aqui, mano. Hoje, se nós não vender esse ovo de paz aqui, tudinho eu troco meu nome. Hoje nós vamos arrebentar hoje. A gente que é criançada hoje não tá estudando, mano. Mas a pergunta que não quer calar, eu posso dar o play? Já era pra ter soprado já, mano. Atenção, atenção, dona de casa. Atenção, chefe de família. Está chegando a Páscoa e economia de verdade é aqui. Chocolates, vinhos e tudo que você precisa para uma celebração especial. Ofertas imperdíveis com preços que cabem no seu bolso. Vamos chegando para Atenção, chefe de família. Está chegando a Páscoa e economia de verdade é aqui. Chocolates, vinhos e tudo que você precisa para uma celebração especial. Ofertas imperdíveis com preços que cabem no seu bolso. Obrigado. Não deu nem pra quem quis, não deu nem pra quem quis. Esse rapaz, hoje eu acho que eu vou até dar uma volta hoje. Vamos contar o dinheiro? Esse negócio tá bom aqui. Olha o tanto de dinheiro que nós conseguimos regalar na nossa vida. Rapaz, hoje nós faturemos, mano, hoje. Hoje se eu não der uma volta pra comprar mais duas caras. Tô fazendo nada. Isso vai merecer o quê? Hoje merece uma faca, um papel. Mas e o celular pra você? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos mostrar a nossa venda que nós fizemos hoje, que deu muito certo, graças a Deus. Aê, mano! Viva a Páscoa! Glória a Deus, assim encerramos o nosso segundo ato. Aleluia. Amados irmãos, o que acabamos de presenciar aqui foi uma pequena encenação mostrando no que se transformou a Páscoa nos dias atuais. E o que apresentaremos agora será aquilo que realmente o Senhor deseja que nós saibamos, o verdadeiro sentido da Páscoa. Pedimos à amada igreja alguns instantes para que assim possamos fazer a mudança do nosso cenário.
Agora iniciaremos o terceiro ato. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus porque se sacrificou para redimir os pecados da humanidade. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Todo sacrifício que podíamos fazer seria imperfeito. Por isso, Deus preparou o sacrifício perfeito. Ele mesmo. Ele se tornou homem e passou por tudo o que nós passamos, mas sem pecado. Ele se tornou o sacrifício perfeito para nos redimir de nossos pecados. Agora, veremos uma pequena encenação dos pecadores sendo redimidos após esse perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, os servos de Deus se prepararam para uma poderosa vigília na sua igreja local. Irmãos, pois é, hoje é a nossa vigília, amém? Amém, amém. Vamos nos esforçar para que dê tudo certo. Em nome de Jesus, amém? Enquanto isso, uma mulher que andava por um caminho errante, cansativo e sem esperança, mas naquele dia seria diferente. Pois é, tudo bem, tá? Tá bem bom. Tá ali no mesmo horário, tchau. Nossa, cansaço. O telefone não para de tocar. Mais um. Alô? Alô, Jennifer. Oi, tudo bem? E aí, tudo certo com o nosso ponto? Tudo certo, pra mais tarde. Eu passo aí com você, tá bom? Ok. Tá ok. Aqui no mesmo local, aqui no Naquele mesmo mesmo horário. local. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, eu estou tão cansada. Queria só um tempo para descansar hoje. Queria chegar na minha casa, poder deitar e descansar. Meu Deus, eu estou exausta. Eu não quero mais viver essa vida. Eu preciso arrumar uma maneira. Mas não tem mais esperança para mim, não sei fazer mais nada. Nossa, eu vou comer alguma coisa. Não tem nada para comer aqui em casa. Eu trabalho tanto, dia e noite. Todas as noites tem cliente e não tem nada para comer. Eu vou dar uma saída. Eu vou comprar antes que chegue o horário que eu marquei com o rapaz. Boa tarde, minha irmã. A senhora aceita um convite da parte de Deus, do colheito? Convite? Sim, aceito. Vai ter um culto hoje, vai ser uma bênção. Hoje vai ser libertações. Ah, é? Mas hoje Hoje sim. eu tenho compromisso, olha. Mas eu vou ver se eu consigo. Sim, tá bom. Se der, eu apareço lá. Tá Tá bom, bom? né? Então, tchau. Tá bom. A Bíblia nos fala também de um filho que pegou sua parte da herança, gastou tudo o que tinha e quando se viu sem nada, com fome e sozinho, lembrou-se do seu pai e voltou para casa e com muita alegria seu pai o recebeu com grande festa. Assim também é o nosso Deus, faz grande festa no céu por uma alma preciosa que se arrepende e volta para a casa do Pai. Semelhantemente é o que veremos a seguir. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, ele foi de novo. Se ela descobrir que eu tô aprontando de novo, ela vai me matar. Alô, mãe? Oi, meu filho. Aonde você está? Até que enfim eu consegui falar com você? Estou numa cidade bem distante dessa vez. Distante, mas aonde? Aqui na cidade de Novairão. Novairão? Nossa, é muito longe mesmo. Meu filho, um conselho que eu posso te dar. Volta para Jesus enquanto há tempo. Sim, mãe, a senhora sempre tem razão. Sim, meu filho, eu estarei orando por você. Tchau. Tchau. Meu Deus, o que eu faço dessa vez? Sempre faço desejo por aí. E agora? Tem que tomar rumo na minha vida. Meu Deus, por favor, se me ajude, Deus. Eu vou andar. Preciso refrescar a mente. Ô, meu jovem, tudo bom? Boa tarde. Você aceita uma palavra de Deus? Sim. Então você está
para participar da nossa vigília que vai ocorrer hoje às 7 horas. Você topa aí? Sim, Se estou Deus quiser, o presente. ministério vai para você. Sim. Amém. Glória a Deus. Eu espero lá daqui a Muito pouco. obrigada. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. É confiante nesta palavra que vivia uma jovem senhora. De novo, esposo. Cala a boca, mulher. Sai por aí, gastando essa nova igreja. Cala a boca, não vai falar também não. Não aguento mais essa vida, vou embora dessa casa. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, pastor. O que a senhora pode fazer numa hora dessas? É o meu esposo. Ah, entendi. Ele tá bebendo de novo, né? Sim. Entendi. A senhora tem um lugar pra ficar? Não. Ah, escuta, a senhora pode ficar lá na minha casa, legal? Eu vou avisar pra minha esposa. E a senhora já vai participar da nossa vigília que vamos ter hoje? Sim, eu vou, sim. Claro, eu vou pedir pra minha esposa levar a senhora. Tá. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Olha o que eu fiz, acabei com o meu vídeo. Tem que ter um vídeo. Eu vou atrás dela agora. Ô, seu careca, vem cá. Boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Eu percebi. Você mandou presente de novo, né? Olha, hoje nós vamos ter uma vigília às 7 horas, né? Daqui a pouco. Você gostaria de ir? Então vamos. E assim, os servos de Deus já preparados iniciam o tão esperado culto, cantando o hino da harpa. No conselho andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E apressado fugi, em Jesus me escondi, e abri o sepulcro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade de estarem passando para o dirigente, pastor, que vai trazer a palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra suas Bíblias em João 1:29, amém? Amém. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem é este Cordeiro? É Jesus de Nazaré. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o pecado da humanidade era expiado por sacrifícios de animais. Mas hoje, após a nova aliança, nossos pecados foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você que está aqui nesta noite. Jesus se entregou, Ele se ofereceu como sacrifício vivo pela humanidade. Ele tomou a chave do inferno, levou sobre si todas as nossas dores, e por suas pisaduras fomos sarados. É hoje, meus irmãos, a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Lançai aos pés da cruz todas as suas angústias. Voltai para Jesus enquanto há tempo. O Senhor te chama para viver um novo com Ele, uma restauração da família, uma vida longe dos vícios. Hoje, o Senhor Jesus te chama. Você que ouve essa palavra, quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Deus vai te Jesus. Glória a Deus, irmão. Amém. Meu Deus, meu esposo. Vamos orar por aqueles que aceitaram a Jesus nessa noite.
Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Uma salva de palmas. Mas ainda assim, agora, mas dentro de alguns instantes, ainda teremos mais uma apresentação de nossos jovens, dando continuidade a esse culto de celebração da Páscoa. Glória a Deus. Agora, em continuidade, vamos receber o Ministério de Jovem Geração Raiz de Davi, que irão apresentar uma coreografia e coral. Uma salva de palmas. Amém. Vamos adorar a Deus nessa noite, igreja. Nós iremos encerrar com uma linda coreografia de um coral de jovens. Eu peço que você neste momento reflita, mais do que você já tenha investido no decorrer dessa peça. Claro, nós trabalhamos, programamos, mas quando chega aqui, tudo pode acontecer. E hoje aconteceu o nosso melhor para Deus. Nós fizemos o nosso melhor, os jovens se empenharam. E eu creio que o Senhor ele já está aqui, porque eu posso senti-lo nessa noite. Se você, aleluia, que adorar esse Deus juntamente conosco, como se você estivesse no coral celestial, aleluia, porque o Senhor ele diz na palavra dele que aquele que vencer dará novas vestes, e o seu nome jamais será arriscado no livro da vida. Nesse Deus que nós temos, é esse Deus adoraremos. Fique de pé essa noite conosco. Vamos adorar Ele nessa
E vou no ministério de dança. Dançará, você louvará comigo. Amém? Juntamente com o coral. Aleluia. Adora Ele. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Para Ele. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome
Esses jovens que têm se empenhado, amando ao Senhor pela vida deles. Esse é o filho, esse é o sobrinho, aleluia. É a sua ovelha, é o futuro da igreja que esteja aqui. Eles têm se empenhado tanto para adorar na dança, no ministério de louvor, né? Nessa noite eu quero passar para a nossa irmã, que estará trazendo a palavra do Senhor, assim complementando o teatro. Nós iremos orar por ela nessa noite. Amém? Vamos levantar nossas mãos para a serva de Deus e orar a Deus por ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua filha. Aleluia, Senhor. Nós oramos a ela, Pai, por ela ser neste momento a ti pela vida dela. E te pedimos, Senhor, que nesta hora ela seja a boca do Senhor nessa terra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da vida dela, Senhor, poderosamente. Usa ela, meu Pai, de maneira sobrenatural. Que teu Espírito Santo, Pai, que já se faz presente, Senhor, possa tomar este lugar com a tua glória. Encher nossa vida, Pai, nosso coração com a tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor a todos. Na verdade, a gente vai só complementar, né? Hoje a ministração da palavra do Senhor, mensagem no seu coração, foi através dessa peça maravilhosa que o Senhor ministrou no coração dos seus filhos. E nós vamos estar aqui recapitulando o primeiro, segundo e terceiro ato, para que fique guardadinho, não só no meu coração, no seu coração também. Eu estava conversando mais cedo com meu esposo, né? Na verdade, eu não nasci num lar evangélico, nasci num lar católico. E na escola, a gente ouve, né, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Aí daqui a pouco a gente, na escola, geralmente eles falam para a gente fazer a troca, né, de chocolate. Eu lembro muito disso, de a gente fazer o amido doce, trocar chocolate, faz a orelhinha do coelhinho, pinta o rostinho das crianças. E às vezes isso, de certa forma, meio que confunde, né, a nossa cabeça, mas a gente também não se aprofunda no assunto, a gente cresce com aquilo, né? É Cristo, é o coelho, é o chocolate, é a cruz, é o sangue, que de fato é a Páscoa, né? O que será que realmente o Senhor ele traz ao nosso coração? Qual foi o seu objetivo, né, com tudo isso? E nós sabemos, eu gostaria que o irmão colocasse, só um momentinho, em Êxodo capítulo 12, 21 e 28, o irmão Hilton me pediu para fazer uma reflexão sobre a origem da Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. E nós vamos começar nada melhor do que nós irmos diretamente à palavra do Senhor, né? Porque é dela que vem a verdade absoluta. Então nós vamos ver aqui a origem da Páscoa. Nós vamos lá em Êxodo capítulo 21 e 28. Eu gostaria que a igreja lesse, tá bom? Essa parte. Nós vamos ler aqui pelo telão, que é para todo mundo ler a mesma tradução, tá bom? Vamos começar a ler Êxodo 21 e 28. Êxodo capítulo 12, 21 e 28. Vamos começar, igreja? Chamou, pois, Moisés
Amém. Já chegou na parte, eu acho que está faltando na parte que ele fala sobre a Páscoa. Isso. Não, perdão, foi 20 ao 28, tá? Pensei que era 21 e 28, então vamos ler de novo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopro, molhai o sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Nós vimos isso aqui, né, no primeiro ato, quando eles demonstraram a passagem, né? A passagem do anjo, né, da morte. E a Páscoa, ela tem sua origem no Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus enviou 10 pragas contra os egípcios para convencer o faraó a libertar os israelitas. E na última praga, Deus prometeu matar os primogênitos do Egito, mas protegeria a casa dos israelitas que nascessem, que marcaram suas portas com o sangue do Cordeiro. O anjo da morte pulou essas casas marcadas com o sangue do Cordeiro, e assim surgiu o nome Páscoa, que significa passagem. Vocês viram que tinha aqui duas casas, né? Uma estava com sangue e a outra não estava, e aquele anjo veio, e a casa que estava ali com o sangue, ele não tocou, ele passou e foi na casa que não estava marcada. Então a Páscoa, ela tem uma origem sagrada e profunda. Como ouvimos agora há pouco, no Antigo Testamento, a Páscoa era a celebração da libertação do povo de Israel do Egito, marcada pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E isso nós vemos lá em Êxodo capítulo 12. Só aqui. Então aqui nós vamos para a outra Páscoa. Nós vamos aqui, todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas Ele nos ofereceu um escape, Jesus Cristo. Eu gostaria que você colocasse Isaías 53, do 1 ao 12. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Vocês me acompanham. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos nele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores,
e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que ele nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui nós entendemos, né? Nós vemos aqui os irmãos falando sobre o sacrifício de Jesus e como tudo isso, de certa forma, foi... nós vivemos num mundo hoje, né? Onde as pessoas, de certa forma, esqueceram o verdadeiro significado da Páscoa. E no Novo Testamento, essa libertação, ela ganha um significado eterno. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. E seu sangue nos redimiu do pecado e da morte. Na cruz, Jesus sofreu o castigo que era nosso. Ele foi humilhado, ferido, rejeitado e morreu em nosso lugar. Mas a história não termina no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e nos garantindo a esperança da vida eterna. Essa é a verdadeira Páscoa, um convite à redenção e ao arrependimento e à vida nova em Cristo. Quando todo mundo distorceu esse significado, hoje a Páscoa foi reduzida ao comércio de ovos de chocolate e ao apelo consumista. Não há pecado em celebrar com a família, você presentear ao desfrutar de momentos de alegria, mas não podemos permitir que o mercado nos faça esquecer o verdadeiro propósito desse dia. O que era para ser um tempo de reflexão, gratidão e renovação espiritual, tornou-se para muitos apenas uma época de consumo desenfreado. O mercado se apropriou da simbologia da Páscoa e a transformou em uma vitrine de produtos, ovos, coelhos, embalagens brilhantes, campanhas publicitárias sedutoras. A figura do Cristo ressuscitado foi pouco a pouco substituída por personagens fictícios e por uma cultura de compras que esvazia o real sentido da celebração. Como disse anteriormente, não há problema algum em celebrar com chocolate ou em presentear alguém com carinho, mas é necessário cuidado para não permitir que o supérfluo substitua o essencial. A cruz de Cristo não pode ser esquecida, a ressurreição não pode ser ofuscada. Como cristãos, somos chamados a resgatar o verdadeiro significado da Páscoa, que possamos usar este tempo para lembrar do sacrifício de Jesus, celebrar a vida nova que Ele nos oferece e ensinar às próximas gerações o que realmente a Páscoa representa, que mesmo em meio ao barulho do consumismo, a voz da cruz ainda seja ouvida e que o túmulo vazio continue sendo o maior símbolo da vitória que temos em Cristo. Que a história do coelho não ofusque a história do cordeiro. E que eu e você não permitamos com que esse mercado consumista, com que esse sistema que nós vivemos hoje muito mais forte, nos façamos esquecer do propósito real, da intensidade do sacrifício de Jesus que estava ali no coração do Senhor. Como eu li lá no início, né? Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisávamos ser libertos. E Jesus ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova chance, para que nós pudéssemos ser redimidos. E infelizmente hoje nós vemos aqui mesmo na nossa cidade, a gente não vê o dia da Páscoa pelas pessoas, né? Um evento realmente muito grandioso, onde as pessoas vão falar, olha, nós vamos fazer um evento grandioso aqui para falar sobre a Páscoa, e as pessoas falarem sobre Jesus, pregarem a palavra, realmente ministrar no coração das pessoas o real significado da Páscoa. E às vezes eu e você somos influenciados por esse sistema, e às vezes os nossos filhos. Ontem o pastor Timóteo falou uma coisa que eu não esqueci. Nós precisamos nos posicionar na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos nos posicionar como cristãos, porque lá dentro do nosso lar nós ensinamos Jesus, nós falamos de Jesus, mas os nossos filhos não estão 24 horas conosco, eles vão para uma escola secular, eles vivenciam outras coisas no seu dia a dia, e
E nós precisamos, assim como eu li anteriormente, não permitir que esse sistema corrompa os princípios e valores cristãos. Nós realmente venhamos ensinar que a Páscoa é Jesus, é sacrifício, é a cruz. Não se resume em chocolate. Como eu falei, não tem problema algum de você presentear, mas isso não é o principal, isso é algo supérfluo, né? Não é essencial. E nós verdadeiramente estejamos cientes disso. Como eu falei para vocês, né, quando eu era criança, eu lembro muito disso, de aprender sobre a Páscoa, o chocolate, o doce e falar sobre Jesus, mas às vezes é uma ideia muito vaga na nossa cabeça, né? Esse negócio de cruz, sacrifício, Jesus nos redimiu, Jesus é uma nova chance, uma nova oportunidade. E eu vou falar para vocês assim que eu aprendi muito fazendo um estudo sobre a origem da Páscoa e o mercado consumista, principalmente sobre a origem da Páscoa. E na verdade a gente às vezes se conforma com pouca informação. Alguém chega e nos diz, olha, a Páscoa significa a morte e a ressurreição de Cristo. Aí você pega aquilo como uma filosofia de vida. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas não se resume a isso. Não se limita a isso. É algo tão profundo, maravilhoso, que marcou a minha história, a sua história, a história da humanidade. Nós estávamos desgarrados, nós não tínhamos chance alguma, mas através de Jesus, Ele nos convida ao arrependimento, a uma nova chance, a uma nova vida. E se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Então é isso, meu amado, meu querido irmão, que nessa noite, como eu li, né, aqui eu quero enfatizar novamente nessa parte onde ele diz assim, vou ler aqui só esse pedacinho, como cristãos, eu e você somos chamados a resgatar o verdadeiro significado da Páscoa, que possamos usar este tempo para lembrar do sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus, amado, ele não é só para ser reverenciado na Semana Santa, né? Na verdade, é todos os dias da nossa vida. Quando a gente acorda, quando a gente deita, todos os dias da nossa vida é para a gente meditar, para a gente lembrar que nós somos miseráveis pecadores e que se não fosse esse sacrifício nós estaríamos perdidos. Ele é tudo na nossa vida, porque nós não merecíamos. A cruz não era para ele, a cruz era para mim e para você. E será mesmo que tudo isso se resume a chocolate, a coelho, cinto de pelúcia, aí lá da Cacau Show, não sei da onde, aí é tão caro, quero meu chocolate lá da Cacau Show, porque é caro. Jesus pagou alto preço pela minha vida e pela sua vida, entendeu? Então, que mesmo em meio ao barulho do consumismo, a voz da cruz ainda seja ouvida e que o túmulo vazio continue sendo símbolo da vitória que temos em Cristo. Que essa seja a mensagem que seja ministrada no seu coração. Ame sua família ao ponto de você protegê-la com a verdade de Cristo. Não vamos achar que algo banal não vai interferir na nossa vida, porque interfere, queridos. Muitas vezes a gente, como eu falei, eu cresci com essa ideia e até mesmo estando aqui muitos e muitos anos na igreja, eu nunca tinha me aprofundado nesse assunto verdadeiramente. E depois que o irmão Hilton me deu esse tema para me estudar, e eu digo a você, não se limite a isso aqui. Pesquise, é uma coisa tão linda, tão profunda, para ser falada assim só um pouquinho. É tão maravilhoso quando a gente vai lá e a gente vê, né, que os que foram separados, eles sacrificaram, né, mais o cordeiro perfeito e colocaram ali na porta para que o anjo da morte não matasse, né, os escolhidos ali separados. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim e por você. E hoje nós temos a oportunidade de recomeçar. Hoje nós tivemos uma manhã maravilhosa na presença do Senhor com batismo em águas. Eu tive o privilégio de ver o meu filho hoje declarar publicamente seu amor a Cristo. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso para uma mãe do que ver o seu filho fazer uma decisão por Cristo. Porque nós vivemos em um mundo tão banal, um mundo onde os valores estão tão corrompidos, onde a ideia de fazer o que é certo, de viver para Jesus é levado como antiquado, é cafona, não, sai de moda, tu é o crente, tu é crente, que não pensa desse jeito. Então que nós venhamos realmente oferecer Jesus dentro do nosso lar, falar de Jesus dentro do nosso lar. O meu filho está aqui e eu acho que é muito lindo
quando alguém de fora testemunha de nós, mas quando é alguém de dentro do nosso lar que fala, olha, eu vejo Jesus, eu quero conhecer o Jesus que você serve, eu conheço Jesus, eu acredito no amor de Jesus, porque minha mãe vive o amor de Jesus, porque ela vive Jesus. Então que nós possamos pegar essa mensagem, a verdadeira mensagem, que nós venhamos aproveitar, queridos, porque se a gente for pensar no que Jesus fez por nós não merecemos nada, nós não merecíamos, mas Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que Deus, o Filho unigênito por amor a nós. E essa é a verdadeira Páscoa, quando nós reconhecemos dentro de nós esse sacrifício e nos arrependemos e procuramos viver uma vida de obediência e retidão à palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que eu já até passei. Eram 10 minutos e eu falo muito. Deus abençoe. Amém, queridos.